Você já se perguntou aonde está Deus quando a vida parece comum demais? Quando tudo parece igual todos os dias? Repetitivo? Eu sou Vanessa, sou mãe, sou dona de casa, sou esposa e tenho um negócio. E muitas vezes os nossos dias, eles parecem tão corridos, tanta coisa pra fazer, e a gente fica cheio de coisas na cabeça, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre algo que mudou a minha vida, mudou minha forma de ver as coisas. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. No dia a dia, limpando a casa, lavando uma louça, cuidando dos nossos filhos, trocando uma fralda, a gente não percebe, mas Deus tá ali, Deus tá aqui o tempo todo, né? Deus tá nos vendo o tempo todo. E muitas vezes quando a gente tá tão ocupado, tão atarefado com tantas coisas do nosso dia a dia, a gente acaba deixando Deus de lado, né? Mas eu queria falar pra vocês, né, que essa forma de pensar é errada, porque Deus, ele está conosco o tempo todo, ele nos vê o tempo todo. Independente se você tá ali lavando a louça, limpando o chão. Então eu comecei a perceber isso, sabe? Eu tava super atarefada, com um monte de coisas pra fazer, porque a gente sabe, a gente que é dona de casa sabe, o serviço nunca tem fim, nunca tem fim. E a gente vai fazendo e a gente vai, depois eu vou tirar um tempo com Deus. É importante a gente ter um tempo a sós com Deus. Só que não significa que a gente só vai ter aquele momento com Deus, Deus, a partir daqui eu tomo conta. Não, não, Deus, ele está nos observando o tempo todo. Então, quando formos lavar uma louça, que façamos para a glória do Senhor, que estamos ali conversando com Ele. Quando a gente for limpar uma casa, que façamos para a glória do Senhor. E essa forma de pensar mudou totalmente, porque eu ficava assim, ai meu Deus, que tanto de coisa pra fazer, casa pra limpar, a criança tem que parar tudo pra cuidar da criança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que assim, a gente quer fazer tudo na força do nosso braço, né? E esquece que tem um pai que cuida de tudo. Nós temos um pai que está nos vendo, né? O que eu tenho feito nesses dias? Eu tenho tentado. É claro que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, porque a gente falar é fácil, mas fazer é diferente, né? E o que eu tenho feito nesses dias, né? Quando eu vou lavar uma louça, eu estou ali adorando a Deus, eu agradeço a Deus por Deus nos dar o alimento, porque aquela louça suja tá ali, porque a gente tem alimento na nossa mesa, glória a Deus por isso. E a gente tá ali cuidando dos nossos filhos, glória a Deus por nossos filhos ter saúde. E muitas coisas, né? A gente vai olhando pelo lado, assim, de agradecer mesmo, porque a murmuração, ela causa na gente um sentimento muito ruim. E muitas vezes a gente fica murmurando, né, enquanto a gente tá fazendo as coisas, reclamando. Ai, que saco, por que tem isso pra fazer? Por que tem aquilo pra fazer? Sim, gente, é cansativo, muito cansativo. Porém, a gente tem que tentar ver Deus em todas essas coisas, porque a nossa vida é o que a gente vive no nosso cotidiano. Então, assim, eu não quero ser essa pessoa que fica reclamando de tudo. Não quero que meus filhos, que as minhas filhas me veem assim, entendeu? Uma pessoa que só reclama. E assim, eu quero refletir Deus na minha vida, Jesus na minha vida. E Jesus não era assim. Então, eu tenho prestado mais atenção nisso, né? De não ficar reclamando quando eu estiver fazendo algo, mesmo que esteja cansativo, seja pesado ali pra mim. Eu falo assim, não, eu não vou reclamar, eu vou fazer o que tem pra ser feito. E glória a Deus por isso. E o servir é bom demais. É algo assim que nos ensina muito, nos ensina muito. Então, ser mãe, a gente sabe que a gente serve ao outro ali, às vezes a gente se doa por inteiro ali pra cuidar daquela criança e a gente se doa pros nossos filhos, né? Então, e a gente serve a nossa casa. E eu quero fazer isso com amor, porque é o nosso lar, nossa casa é o nosso lar. Então, ficar reclamando, ficar murmurando, trazendo essas coisas pra dentro de casa, não é bom, tá? Não é bom. Quanto mais você reclama, você vai fazendo as coisas com, vamos falar assim, sem zelo, sem amor, né? Então, assim, o reclamar não ajuda em nada, não ajuda em nada. Então, fazer o que tem pra ser feito, né? E glorificar a Deus por tudo isso, porque Deus nos dá saúde pra fazer essas coisas. Deus, ele nos chama pra servir, né? Então faz parte de ser cristão servir. Um cristão que não serve, ele não é um cristão, porque o servir tem que estar em nós. Eu não estou falando só de filhos e casa, não, estou falando também de servir ao próximo. A gente ajudar as outras pessoas que precisam estar, sabe, em movimento no corpo de Cristo. Então, eu encorajo vocês a servir a Deus com o dom que Deus te deu, tá? Porque é muito importante isso, pro crescimento do corpo, né? Porque a gente precisa servir. Jesus, ele viveu 30 anos da vida dele no ordinário. Na Bíblia não relata que Jesus fazia milagres ali quando até seus 30 anos, né? Então, assim, Jesus, ele viveu uma vida comum, né? Ele passou por todas as etapas ali na vida comum. E depois que ele começou a fazer os milagres, né? E a gente quer viver só de extraordinário, mas não é assim que funciona. A gente tem que fazer o ordinário, porque quem faz o extraordinário é o Senhor, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque a rotina é chata, a rotina é cansativa, porque é muito repetitiva. Então, toda hora a gente tem que estar fazendo a mesma coisa, toda hora repetindo o mesmo processo, todos os dias, né?
Mas isso também glorifica o nome de Deus. Isso também glorifica ao Senhor. Então, vamos tratar nossa rotina com mais amor, com mais cuidado, com mais zelo, né? Eu encorajo vocês a cuidar, assim, da sua casa com mais zelo, sabe? A hora que você for perceber que você vai reclamar, fala assim, não, vamos parar de reclamação, porque muitas vezes a nossa cabeça, a gente tá reclamando porque a gente está nos comparando com outras pessoas. Muitas vezes é isso. E aí a gente, às vezes, fica esperando, né, o extraordinário acontecer pra gente perceber a presença de Deus. Mas não, gente, Deus, ele tá conosco o tempo todo, né? Então isso é algo assim que tem me pegado bastante, né? Quando eu estou ali cuidando das minhas filhas, fazendo as minhas coisas, eu falo assim, Deus está aqui o tempo todo, né? E eu quero honrar a sua presença, eu quero honrar, né, a presença do Espírito Santo. Então eu faço para a glória dele. Isso não significa que todos os dias vai ser uma maravilha, não significa isso, significa que eu tenho essa consciência, eu tomei essa consciência, mas não significa que eu não vou murmurar mais, não significa que eu não vou reclamar, não vou errar, né? Porque a gente é ser humano, a gente é carne, a gente é carne, então a gente vai fazer coisas que a gente vai se arrepender, e tá tudo bem, só que a gente tem que tomar essa consciência e voltar os nossos olhos pra Cristo, né? A gente tende a achar que a nossa rotina, ela é inimiga da fé, né? Porque, assim, a rotina, ela tem muita repetição e essa questão também de não ter uma organização, que isso também é importante, né? Organizar nossa rotina. Porém, eu vou falar sobre organização de rotina em outro vídeo, tá? Mas quando a gente não tem uma organização, a gente fica perdido mesmo, né? Então, assim, Deus, ele é ordem. Então, a nossa rotina, ela tem que glorificar o Senhor também, né? E a rotina, ela é repetitiva, né? Como se fosse uma chuva, né? Que vai molhando o solo dia após dia, né? Que oferece tudo ao Senhor, tudo vira uma oração, tudo vira uma adoração a Ele, né? Porque quando a gente tá fazendo algo assim com intencionalidade, né? Quando a gente percebe a vida acontecendo, a gente tá dedicando ao Senhor, porque muitas vezes a gente tá disperso, né? Com pensamentos longe, pensando em coisas talvez do passado, coisas do futuro, a gente não tá vivendo hoje. Então, quando você tem essa consciência de que você está fazendo para a glória de Deus, você começa a dar um start, você começa a viver o hoje, né? Viver o agora. E hoje em dia, com com tanta coisa, tanta informação, a gente fica perdido. É algo assim que acontece com todo mundo, né? Hoje em dia é muito complicado, porque tem muitas informações o tempo todo, a gente é bombardeado de informações o tempo todo. E a gente precisa desse silêncio para estar com o Senhor e para prestar atenção nas coisas que acontecem à nossa volta também, né? Então hoje eu encorajo vocês a fazer esse exercício de olhar à sua volta e onde está Deus no seu agora, né? Lavando a louça, no olhar do seu filho, quando você está ali presente de verdade, né? Limpando uma casa, o que você, né, no seu trabalho também. Gente, eu vou ler para vocês aqui Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. E esse versículo, ele fala, né, sobre fazermos de todo o coração, para o Senhor e não para as pessoas. Porque a gente não tem que fazer as coisas para ser vista para as pessoas, porque as pessoas falem, nossa, como que você é isso? Não, pra gente tem que fazer tudo para a glória do Senhor. Então, tudo é para a glória dele. Gente, se essa mensagem falou com você, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal. E ainda temos muita coisa pela frente, muitas coisas ainda que eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês. A gente falar sobre esses assuntos do dia a dia, dona de casa, sobre filhos, tá? E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui, que eu vou responder vocês. Me conta, onde você costuma ver Deus no seu dia a dia? Deixa aqui nos comentários, que eu vou amar ler cada mensagem de vocês, tá? Isso aqui é uma comunidade onde a gente vai compartilhar de Deus e falar sobre a vida, tá? Um abraço e até mais.